Graças e paz, amados. Queria trazer uma breve palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração há uma semana atrás, fazendo uma caminhada, como de costume. Ele ministrou no meu coração algo que eu quero compartilhar com você, aqueles que têm me ouvido, nos ouvido, que de alguma forma o Espírito Santo possa lhe trazer algo novo, um renovo. Jesus, o tema, eu sou a lenda. Jesus, ele não morreu, ele é uma lenda eterna. Eu queria fazer uma breve introdução daquilo que ele ministrou no meu coração e a gente vem entender, às vezes a gente ouve falar, as pessoas ouvem falar a respeito de Jesus Cristo. E aos cristãos a gente não pode se calar, temos que anunciar e falar tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas, aquilo que ele tem nos mudado, nos aperfeiçoado todos os dias. E eu fui estudar um pouco do que significava aquilo que o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração a respeito de lenda. E Jesus, ele é uma lenda viva, como já aconteceu com outras pessoas que já viveram aqui e já morreram e que se tornaram lenda. Mas maior que Jesus Cristo não existe nem nunca vai existir, porque Jesus, ele é a lenda viva e é uma narrativa de caráter maravilhoso, em que fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou pela invenção poética. Isso é a respeito do que significa lenda. A lenda frequentemente contém um elemento real, mas às vezes são inverídicas. E tudo que se fala a respeito de Jesus Cristo é real, é verdadeiro, ele não muda, ele nunca mudou e nem nunca vai mudar. E a gente vem entender isso. As lendas são contadas ao longo do tempo e às vezes é modificada através da imaginação do povo. Jesus Cristo, Deus nos revela através da palavra. Jesus, ele nunca mudou. A sua palavra, a palavra de Deus, ela é irrevogável. Tudo aquilo que a Bíblia diz sobre ele, relatos há mais de 2000 anos, é verdade. Nunca mudou. Uma vírgula foi retirada daquilo que foi ministrado a respeito da vida de Jesus Cristo, a vida dos seus apóstolos, de tudo aquilo, todos os feitos maravilhosos que ele fez e continua fazendo. Em latim, lenda quer dizer que é legenda, aquilo que deve ser lido. O conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo que faz parte de sua cultura. Jesus, ele faz parte da nossa cultura, para nós que somos cristãos, que a gente vem entender que a gente somos um povo diferenciado de todos os outros, que a gente ama antes mesmo de ser amado, como Jesus ama a cada um de nós. Que a gente venha entender isso. E eu vou entrar aqui num texto onde ele ministrou no meu coração a respeito de Jesus. É algo que você possa se identificar. Eu vou estar lendo Marcos, no capítulo 10, versículo 27 e 28, mas o texto relata sobre o moço rico, né? Que naquele tempo a riqueza era vista como uma prova de que Deus gostava de pessoas ricas. Isso é mentira. As pessoas pensavam que Deus gostava mais de quem tinha posses. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Tanto os que têm bens, propriedades, os ricos ou os pobres, ele nos olha com um olhar de igualdade. Jesus disse: este homem rico, que para entrar no reino de Deus ele precisava abrir mão da sua riqueza e receber o reino de Deus como uma criança, seguindo Jesus. O homem não quis ouvir. O homem não quis. Voltou para casa rico, mas pobre diante de Deus. Acho que é um texto que todos nós conhecemos, mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é o que se vê, o que a gente vê e presencia, as pessoas que querem que Cristo se molde a elas. Que a palavra de Deus às vezes se molde à vontade delas. Eu sou cristão até um certo ponto. Daqui em diante eu já não sou mais cristão. Talvez você esteja dentro do seu ministério com a sua religiosidade, com suas doutrinas, mas você já tomou uma atitude como um jovem rico.
que quando Jesus pediu para que ele deixasse as suas riquezas, mesmo ele se colocando como um homem bom, que seguia tudo aquilo que era colocado aos cristãos, seguia os mandamentos, mas quando ele se chegou a Jesus, querendo saber o que ele precisava fazer para que ele seguisse Jesus e alcançasse a sua salvação eterna, Jesus apenas falou: pega tudo que tem e dê aos pobres. E ali, no momento que Jesus falou isso, sua feição mudou, ele se entristeceu com seu coração e foi embora triste, rico, mas sem a sua salvação. E o que a gente tem muito visto e presenciado são pessoas que, quando são contrariadas pela palavra de Deus, acabam se entristecendo com homens, com pastores, com lideranças, ou com amigos, ou até com ministrações, sendo que a gente tem que entender que a palavra de Deus, o que Jesus Cristo tem ministrado aos nossos corações, é o intuito de buscar nossa salvação. Ele não veio para agradar ninguém, ele veio para nos salvar. E aqui na palavra de Deus, ele veio para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Que a gente venha entender isso, que o Espírito Santo ministre isso no seu coração, que nem sempre o que você quer vai ser feito. E que você entenda que ele é a lenda, ele vive ainda, ele não morreu. A história que conta dele há 2000 anos atrás, que existe históricos, livros, mas que o único que não falha, que é relatos reais, é a Bíblia. Essa aqui ela não mente, que é uma palavra revelada pelo próprio Espírito Santo, por Deus, que a gente venha entender isso e que você entenda, para que não fique nas minhas palavras. Isso que Jesus Cristo ministrou no meu coração através do Espírito Santo. Ele é a lenda viva. Às vezes as pessoas conhecem ele de ouvir falar, mas quando tentam se achegar até tem vontade. Mas quando Jesus pede alguma coisa, é como um jovem rico. Às vezes pode ser que você esteja como um jovem rico hoje. Sabe que Jesus já te pediu algo e você, como uma criança mimada, ainda não consegue deixar de lado a sua religiosidade, as suas falsas verdades. Porque a única verdade que é nos ensinada é a que vem do Espírito Santo através da palavra de Deus. E aqui no versículo 27 de Marcos 10, versículo 27, Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é possível. Para Deus tudo é possível. Que a gente entenda que o melhor de Deus, o que você tem buscado e almejado, às vezes possa ser que não é a vontade de Deus. E Deus vai te alcançar. O impossível de Deus ele vai fazer na sua vida, mas é da forma que Ele quer, não da sua forma. Entenda que tudo aquilo que foi ministrado a respeito dele está biblicamente aqui relatado, são coisas que aconteceram e ele continua sendo a mesma pessoa. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje no presente, vai ser no futuro. Ele é o alfa, ele é o ômega. E que a gente venha a entender que isso nada mais é que a gente venha a entender que ele é a lenda viva, que a gente precisa procurar ter uma maturidade, entender que os planos de Deus, o maior plano que Ele fez para nossas vidas é o plano da nossa salvação. Ele tem algo, claro que existe uma vida terrena, mas a gente tem procurado viver como já estivesse num reino celestial. Então a gente precisa entender que é chegado o momento nas nossas vidas que a gente precisa desapegar de algumas coisas, entender que Deus tem o melhor para nossas vidas, independente das nossas dificuldades, das nossas lutas. A gente precisa entender que aquilo que Ele vem nos ensinado, aquilo que Ele já ensinou aos nossos antepassados, aos nossos descendentes, aos cristãos de hoje de ontem, a palavra de Deus ela não muda. Ele é uma lenda viva. E no versículo 28, ele dizendo aí, Pedro disse: veja nós, deixamos tudo e seguimos o Senhor. Porque eles entenderam qual era o plano de Jesus Cristo para todos, inclusive aos seus apóstolos, que eles viessem a evangelizar e conseguisse salvar o maior número de vidas. Que a gente venha entender que além do plano da salvação, claro que Ele tem grandes planos para a sua vida. Ele quer te abençoar, quer que você prospere, quer que você encontre a paz, que você
tenha uma vida feliz com a sua família, um bom emprego, um bom lar, mas às vezes a gente idolatramos algumas coisas e a gente precisa desapegar de algo para que Jesus Cristo venha e faça a obra completa na nossa vida. E vou estar usando aqui mais uma base bíblica que se encontra em Hebreus 12, versículo 2 e 3. Deus, ele é nosso Pai. Tudo que a lenda Jesus Cristo fez foi por intermédio, por autorização de quem mais, quem menos. Jesus fez a vontade de Deus. Que a gente venha entender que Deus tem um plano melhor para a nossa vida. Que a gente não se desanime. Aqui tem uma introdução para que nós, leitores, continuem a correr sem desanimar. O autor aponta para Jesus e lembra do exemplo do pai que corrige os filhos de verdade. Se você tem aceitado Cristo, se você tem reconhecido Ele na tua vida, entenda que Ele não veio para fazer a tua vontade, nem a minha. Ele veio para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo. O que Ele tem ministrado nas nossas vidas é a vontade de Deus. É o que o Jesus fez antes de partir. Então que a gente venha entender que Ele sempre vai ter o melhor para mim e para a sua vida. E para que não fique só nas minhas palavras, mas que você entenda, Jesus, ele é uma lenda viva. No versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Que a gente venha entender e não desanimar quando as coisas aparentemente aos olhos humanos ou através de alguma coisa que possa ter sido ministrado. Às vezes Deus vai nos dar um não hoje, mas Ele tem sempre um algo melhor para nossas vidas. Quando a gente conseguir colocar isso, haver uma mudança de mente, uma metanoia, a gente entender que Ele não veio para agradar ninguém. O maior plano que Ele veio fazer para nós humanos é tentar levar nós a salvação. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo está aqui para quê? Para tentar ministrar algo que a gente leve uma vida de santidade, uma vida com princípio, uma vida feliz, uma vida saudável, fazendo a vontade de Deus. E Deus não nos proíbe de nada. Aqueles que pensam que Jesus Cristo, que o cristianismo ele aprisiona, está pensando totalmente o contrário. Jesus Cristo veio para nos libertar. Como assim? Nos libertar das nossas vontades, de tudo aquilo que a gente tem idolatrado. Porque o próprio Deus, no Antigo Testamento, já nos relatava sobre o livre-arbítrio. Tudo é nos permitido, mas tem coisas que não nos convém fazer. Que a gente entenda que tudo isso que está ministrado, aqui às vezes as pessoas têm a mania de falar, isso daí é um conto de fada. Não é um conto de fada. Jesus ele é o mesmo e a história diz que ele viveu. Há relatos científicos, relatos históricos a respeito de que Jesus Cristo ele é real, ele foi real, ele continua salvando, curando e libertando. O que a gente tem mais visto é as maravilhas que ele tem feito na vida de pessoas. Que você entenda que ele é uma lenda viva e essa lenda viva ele veio para fazer o melhor na tua vida em terra, hoje e também no nosso plano celestial, quando a gente estiver com ele no reino de Deus, onde as ruas são de ouros. A maior riqueza que a gente possa buscar é estar em paz com Deus e você tenha certeza que ele tem o melhor para a tua vida. Ele possa ser que ele tenha te corrigido em alguns momentos da tua vida, como também me corrigiu. A palavra sempre antes de eu ministrar sempre fala comigo. A gente procura se aperfeiçoar e se policiar todos os dias. E a gente entende que a graça ela provém de um arrependimento verdadeiro. Não tem gente usando a graça, fazendo dela uma desgraça. Que a gente vem entender que a graça verdadeira é aquela que foi derramada com arrependimento e aquele que vem de dentro do nosso coração, quando a gente deixa o orgulho, as nossas vontades e a nossa vaidade de lado. Porque Jesus Cristo ele fez isso. Foi humilhado
e se alegrou, porque ele sabia que o plano maior que Deus tinha na vida dele era o plano de salvação, de estar sentado à destra, direita do nosso Pai Deus. Deus só chama de filho aqueles que lhe obedecem e se comportam como filho, aqueles que deixam sua vontade. Que você entenda isso, que a palavra de Deus ministre algo no seu coração nesta mensagem. Que o Espírito Santo venha mudar sua mente e o seu coração. Que você entenda que Jesus Cristo ele não veio para fazer a tua vontade. Ele veio para te levar a um nível melhor na sua vida espiritual, e o principal é te levar à tua salvação. Que essa palavra possa impactar a sua vida e liberar grandes bênçãos sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.